Eu amo Harry Potter. Eu recentemente li todos os 7 livros e reassisti os 8 filmes, então eu meio que tô obcecado com esse universo e com todos os personagens que habitam ele. Harry Potter é uma daquelas franquias tão absurdamente populares que muitas pessoas têm orgulho em dizer que não gostam dela. Ai gente, Harry Potter é tão overrated. Para de tentar ser diferente, Harry Potter é muito foda. O que eu acho que Harry Potter tem como melhor característica é o fato de essa franquia ser atemporal. As crianças de 2001 assistiram o primeiro filme e se apaixonaram, assim como as crianças de 2015 maratonaram os filmes e se apaixonaram, assim como as crianças de 2045 vão assistir esses filmes e se apaixonar por eles também. Eu tenho esse hábito não muito saudável de sempre que eu assisto uma obra que me marca muito, meio que ela vira tudo o que eu penso sobre pelos próximos 14 meses. E evidentemente é isso que tá acontecendo comigo agora com Harry Potter. Então nada melhor do que eu fazer um vídeo sobre isso. Então agora tá na hora de eu falar porque eu, e possivelmente você também, gosta tanto de Harry Potter. E nem adianta mentir, eu sei que você também gosta, e eu tenho provas. Bom, para começo de conversa, eu acho que um dos motivos mais óbvios do fascínio quase unânime que as pessoas têm por Harry Potter se encontra no universo de Harry Potter. O universo, a mitologia e a história dessa franquia é completamente apaixonante. Eu já perguntei para umas 10 pessoas qual seria o universo fictício em que elas gostariam de viver, e eu não tô brincando. Todas responderam Harry Potter, e eu sinceramente não consigo julgá-las. O conceito de magia propriamente dito já é apaixonante por si só. É óbvio que todo mundo aqui gostaria de fazer feitiços e poções. Mas é claro, Harry Potter não foi o primeiro livro da história da humanidade a trabalhar com mágica. E é por isso que existe toda uma mitologia que rodeia os conceitos mágicos e os propósitos que os feiticeiros têm nesse mundo. Existem mistérios, poções, animais muito loucos, objetos mágicos que você gostaria muito que existissem na vida real, conceitos absurdos tipo viagem no tempo, monstros, escolas de bruxaria e tantas outras coisas fodas que compõem esse universo extremamente denso e fantástico. E você não tem outra opção a não ser se apaixonar por ele e querer muito fazer parte desse universo tão profundamente detalhado e complexo. E esse também parece ser um momento muito bom para eu comentar o fato de que o universo de Harry Potter é realmente muito bem construído. O que eu quero dizer com isso é que quando uma história fictícia tipo O Senhor dos Anéis ou The Witcher literalmente cria um mundo do zero com propriedades diferentes do mundo real, toda a realidade desse universo deve seguir regras apropriadas às mudanças que você está fazendo na realidade, certo? Deve estar ficando meio confuso, mas deixa eu explicar. Pega o filme Carros, por exemplo. É justo dizer que o filme Carros faz uso de um universo diferente do mundo real, porque as pessoas foram substituídas por carros. Mas as ruas têm calçadas. Calçadas para quem? As pessoas são carros, não devia ter calçadas. Isso pode parecer um exemplo bobo, mas é um claro caso de um universo que não segue as regras certas que devia seguir. E Harry Potter é um ótimo exemplo de um universo que segue todas as regras certas. Porque nesse universo foi estabelecido que mágica existe, então a realidade de tudo e todos deve seguir circunstâncias que justificam e comprovam a existência de mágica. E o nível de detalhe nisso é muito, muito bem feito. Existe o Ministério da Magia, que equivale ao governo daquele universo e atende a questões relacionadas à magia, com diversos departamentos referentes a diferentes aspectos da vida dos bruxos. E o número de departamentos que existem é desnecessariamente grande. Existem escolas de bruxaria e dezenas de matérias especificamente relacionadas ao uso da magia, tipo adivinhação, feitiços, porque pouco importa para os bruxos que x é igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. O que importa para eles é o uso de poções e estudar criaturas exclusivas ao mundo deles. Os bruxos têm até o próprio Enem deles, véi. Existe o quadribol, um esporte mágico exclusivo para bruxos e seleções de quadribol de cada país, e uma Copa do Mundo de quadribol, etc, etc. Não faria sentido se todos esses bruxos superpoderosos se reunissem para jogar golfe, sei lá. Não, eles são bruxos e bruxos jogam esportes de bruxos. Bruxos jogam quadribol. Também existem contos de crianças específicos aos bruxos, o que na minha opinião é um detalhe narrativo genuinamente impressionante. Porque é claro que os bruxos crianças e os trouxas crianças são criados em ambientes completamente diferentes. Então não faz sentido eles serem expostos aos mesmos contos infantis. Então é por isso que o Rony, criado por bruxos, é o único a conhecer a lenda dos Três Irmãos e as Relíquias da Morte, já que o Harry e a Hermione foram criados por trouxas, então eles ouviram histórias tipo Chapeuzinho Vermelho, histórias de trouxas. De novo, isso pode parecer um exemplo muito
bobo e irrelevante, mas esses detalhes minuciosos de continuidade narrativa são exatamente o que diferencia o universo de Harry Potter do universo de carros. São esses detalhes que fazem você querer estudar em Hogwarts. O meu segundo ponto sobre por que Harry Potter é tão foda é um pouco mais subjetivo. Então, tem esse jogo chamado Life is Strange, e caso você esteja minimamente ligado no mundo dos games, você provavelmente já pelo menos ouviu falar dele. Porque ele foi um fenômeno quando saiu, todo mundo adorou e se apaixonou pelo jogo, e, principalmente, pelos personagens do jogo. E o impacto que Life is Strange teve em mim foi muito semelhante ao impacto que Harry Potter ainda tem em mim. Porque eu me apeguei a esses personagens de um jeito tão ilogicamente profundo que chega até a ser um pouco ridículo. Então, depois de um tempo que eu zerei esse jogo, um pensamento muito curioso surgiu na minha cabeça. Por que nós nos importamos mais com personagens fictícios do que com pessoas reais? Porque às vezes essa é a impressão que eu tenho, de que eu fico mais apegado a pessoas que não existem do que a pessoas que existem. Não faz muito sentido, a utilidade pública que personagens irreais têm é mínima. Então por quê? Porque às vezes eu tenho a impressão de que eu ligo mais para personagens do que para pessoas. Então, em minha longa jornada na internet eu me deparei com um comentário de uma pessoa aleatória que finalmente sanou minhas dúvidas. A resposta para essa pergunta é: não. Nós não nos importamos mais com personagens do que com pessoas. Isso não é verdade. Na realidade, o que acontece é que ao lermos um livro ou assistimos uma série, nós acompanhamos toda a trajetória daqueles personagens e nos aproximamos deles. E pessoas reais também sofrem, também passam por tragédias, também têm suas próprias jornadas. Mas a diferença é que nós não estamos lá para ver. Você não se importa mais com personagens fictícios do que com pessoas reais. Você só não conhece pessoas reais tão bem quanto você conhece personagens fictícios. Porque no final das contas, você passa muito tempo com esses personagens e inevitavelmente se apaixona por eles. E não tem nenhum exemplo disso melhor do que Harry Potter. Porque nós passamos muito tempo com esses personagens, meio que acompanhamos eles durante suas vidas inteiras. Nós começamos com eles crianças e terminamos com eles adultos. A gente viu eles se desenvolverem e se tornarem bruxos cada vez mais poderosos, amadurecerem e mudarem como pessoas. E ainda tem um detalhe muito bom de que isso vale não só para os personagens, mas para os atores também. Nós não só vimos esses personagens se tornarem bruxos cada vez mais fodas, mas também vimos esses atores se tornarem cada vez mais talentosos. Não é como se as crianças fossem atores ruins no começo da franquia, mas a qualidade de atuação delas melhora muito conforme a franquia avança. Nós vimos esses personagens em todos os seus momentos, e o contraste dos momentos iniciais e finais é algo que Harry Potter faz melhor do que qualquer outra franquia, na minha opinião. Nós vimos o Neville não conseguindo fazer um simples feitiço e depois vimos ele salvando o dia. Vimos o Rony e a Hermione continuamente reprimindo os sentimentos que eles tinham um pelo outro, e depois vimos que eles viveram felizes para sempre. Nós vimos o Harry, uma criança que nasceu sem culpa de nada, ser constantemente punido e perseguido por coisas completamente fora de seu controle, finalmente ter um final feliz e conseguir descansar. Nós vimos tudo. Nós acompanhamos esses personagens durante uma década inteira e estávamos lá em seus momentos mais altos e em seus momentos mais baixos. Nós sabemos perfeitamente o que irrita eles, o que frustra eles e o que os motiva a continuar lutando, que no final das contas acaba sempre sendo a companhia que eles têm uns com os outros. E esses momentos íntimos em que o relacionamento dos personagens se desenvolve são essenciais para isso, porque você vê eles sendo amigos, se apoiando no meio de tanta tragédia e principalmente brincando de fazer sons de elefante. E ao ver isso, o que você mais quer fazer é entrar dentro da tela e brincar lá com eles. Você quer ser amigo dessas pessoas, porque você as conhece melhor do que ninguém. Então quando o Snape trai a Ordem da Fênix, você se sente traído. Quando as memórias do Snape são reveladas e a gente descobre que ele na verdade foi apaixonado pela mãe do Harry, eu não consegui sentir nada além de admiração e pena por esse cara. Quando o Dumbledore morreu, você sente que perdeu um mentor que te ajudou e te orientou por muito tempo. Quando o Sirius morreu, a última memória viva que Harry tinha de seus pais morreu. E o impacto que isso tem no Harry é tão grande quanto o impacto que isso tem em você. E quando você descobre que o Harry tem que morrer, é como se o seu melhor amigo tivesse que morrer. Porque você sabe tudo sobre esse personagem. Você tava lá pra ver todos os momentos em que ele tava completamente fudido, mas de alguma forma se forçou a ter coragem pra encarar seus inimigos de peito aberto. Have it your way. Você tava lá no começo e você vai estar lá no fim de Harry Potter. Sério, o momento da morte do Harry foi pra mim o clímax real de Relíquias da Morte. Essa cena é simplesmente muito bem feita e na minha opinião muito mais impactante do que o X1 final.
é simplesmente espetacular. Stop. You're going to take someone's eye out. E é por isso que quando eu terminei de ler os livros, eu genuinamente senti que eu perdi um amigo, porque eu acompanhei esse menino por muito tempo, durante sua vida inteira. E agora eu tinha que dizer adeus a ele. Eu nunca mais ia ler um capítulo da vida de Harry Potter pela primeira vez. Eu nunca mais ia resolver o mistério de Hogwarts junto desses personagens pela primeira vez. E isso me fez sentir triste, cara. Eu senti que eu tava perdendo um amigo na vida real, porque eu torci por ele, chorei com ele, comemorei por ele por muito tempo. E essa é uma experiência que nenhuma outra história me fez sentir tão intensamente quanto Harry Potter. E é por isso que eu amo Harry Potter. E é por isso que você também ama Harry Potter. Admita. Então, véi, é isso. Eu meio que passei os últimos dias pensando em poucas coisas além de Harry Potter, então eu tava precisando fazer um vídeo sobre isso. Porque eu gosto demais dessa porra, velho. É muito legal, mano. O que eu acho mais impressionante sobre essa franquia, agora falando especificamente dos filmes, é que nenhum filme é ruim, sabe? Tipo, tem 8 filmes e nenhum deles é genuinamente ruim. Óbvio que tem uns que são melhores do que outros, mas nenhum filme é. Eu não diria que nenhum dos 8 filmes é um filme ruim, sabe? O que eu acho impressionante, porque é uma franquia muito longa, sabe? É muito difícil você ter uma trilogia consistente em que todos os filmes são relativamente bons, e agora estão 8 filmes de Harry Potter e nenhum deles é ruim, sabe? Eu acho isso impressionante. É, enfim, mano, tô pensando muito sobre Harry Potter. Provavelmente não é o último vídeo sobre Harry Potter que eu vou fazer. Mas, enfim, mano. Espero que você tenha gostado. Manda pro seu amigo que gosta de Harry Potter também, se não for incomodar. Tamo junto.